Professora, eu tenho assim só uma percepção também de que o processo, que hoje acho que nós três concordamos que hoje é um mastrodonte disfuncional, né, e que leva a irregularidades, tanto que muitos analistas e as próprias informações que nós temos também de muitas investigações de corrupção em curso no país a partir dessas emendas, inclusive essa do Rei do Lixo lá de Salvador, né, também muitos recursos ali com emendas. Ok, concordamos sobre isso. Eu só reflito se o processo político que levou a esse mastrodonte não foi também um processo legítimo de presidentes da República fragilizados politicamente pelas circunstâncias todas. Estamos falando da Dilma Rousseff, estamos falando do Bolsonaro e mais de 100 pedidos de impeachment, do Michel Temer, né, que foi alvo de 2 denúncias. O presidente Lula chega no seu 3º mandato com isso. E aí, um processo de aprovação de 4 emendas constitucionais que levou a esse mastrodonte. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, um ministro relator, que é ex-ministro da Justiça desse próprio governo, tentando consertar isso com base em princípios constitucionais, né? Principalmente o princípio da transparência, da rastreabilidade dos recursos públicos, né? Esse é um ponto. E só outro ponto também que eu queria te ouvir sobre essas duas questões. Quando você coloca, o sistema anterior colocava... o sistema hoje coloca o Congresso, o governo refém do Congresso, o sistema anterior colocava o Congresso refém do governo. Né? Então, se não teria um caminho do meio, não me parece ser, respeitosamente também, né? Estamos num debate público aqui, né, professor? A emenda não ser impositiva. Acho que talvez a impositividade da emenda, que seja individual, mas de alguma maneira que não vincule, que não seja o presidente de plantão pagando emenda para quem votar com ele. Porque aí você está comprando, né, entre aspas, ali o parlamentar, na minha percepção, professora, mas eu queria te ouvir de novo sobre isso. Veja, eu não vejo problema, Caio, com essa configuração do toma lá da cá, desde que todas as exigências que o ministro Flávio Dino faz e que ele está fazendo, mas assim, ele não é o primeiro a fazer, tá? Se você olha aí o material do TCU, por exemplo, o TCU não consegue fiscalizar, fazer auditoria das emendas como precisaria fazer, porque não tem braço para isso. Mas o TCU vem apontando isso há alguns anos. Se essas ferramentas forem legais, transparentes, rastreáveis, se a gente conseguir saber exatamente o que está sendo feito com o dinheiro, se elas tiverem um teto, quer dizer, a gente está falando aqui de sair desse monstro que virou em termos do quanto representa do gasto público, se elas tiverem se elas forem só as individuais, quer dizer, se for um escopo definido, eu acho que elas são importantes, e aí elas podem até servir como base de negociação, porque eu acho até um pouco ingênuo a gente achar que a construção, a costura política não vai ser feita de barganha, né? De toma lá da cá. Ela vai sempre ser feita de barganha. Vai ser uma parte com base em política pública, uma parte vai ser com base em recurso, né? Não tem como. Isso é uma realidade em diversos países, né? A questão é a ferramenta que está sendo usada para se fazer isso. A gente tem uma ferramenta hoje que está completamente distorcida. E aí a sua fala sobre os presidentes fracos é muito, muito feliz, né? Porque o que acontece? Essas duas reformas que levaram o Congresso a vir com essa ânsia que está sobre as emendas orçamentárias, elas aconteceram justamente em 2 gestões de executivo fraco, que foram Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, né? Não é por acaso que essas reformas constitucionais acontecem nesse momento. Então, acho que o que aconteceu aí no meio do caminho foi um executivo que parou de servir como o ponto focal de coordenação de políticas públicas em 2 momentos. Isso acabou dando um desarranjo no sistema, gerou esse problema que a gente está vendo hoje, e a questão é como a gente voltar para uma situação. Eu não acho que a gente vai voltar a ter um Congresso que seja carimbador apenas, né? Acho que a gente nunca nem teve isso. Talvez um pouco ali no começo da redemocratização, mas que volte para o Executivo ser o coordenador principal e o Congresso como co-coordenador, como co-formulador, né? Eu acho que voltar para um equilíbrio desse seria o ideal. A questão é como a gente refaz e repensa essa questão das emendas orçamentárias, porque o jeito que elas estão, a forma que elas tomaram hoje em dia, está inviabilizando a própria aprovação, por exemplo, do que a gente viu aí das medidas fiscais do ministro Fernando Haddad. O governo teve muito problema. Por quê? Porque tem esse problema estrutural de falta de ferramenta, a gente não, assim, a gente está com isso e a gente está chegando em impasse atrás de impasse atrás de impasse.
Acho que a gente vai começar o ano legislativo em 2025 de uma maneira bem complicada.